Amém, graças a Deus. Vamos então, a partir desse instante, assistir mais uma mensagem de fé, diretamente aqui de nosso Tabernáculo Brana, em Franca, São Paulo. Mensagem pregada no dia 29 de novembro de 98, né? 29 de novembro de 98, pregada pelo nosso pastor Osmar Rodrigues Costa. Mensagem intitulada A Alma é a Sala de Controle. Somente crer. Poderoso Pai, mais uma vez nós te honramos, não apenas com as nossas palavras, mas com a nossa vida. A nossa vida pertence a Ti. Somos de Cristo e de mais ninguém. Por isso, Pai, como a esposa está dependente deste esposo, assim somos nós, como igreja do Deus vivo. Dependemos de corpo, espírito e alma do Senhor. Mas tudo que está em nós pertence ao Senhor. Não temos nada de nós mesmos. Aquilo que está em nosso coração pertence a Ti. Aquilo que está na nossa vida, tudo pertence ao Senhor. O pouco ou muito que possuímos está entregue a Ti. Tu podes ajudar cada um dos Teus filhos. Cada um tem um tipo de calvário nesta terra. Nenhum copia o calvário do outro. É o calvário de cada crente. Assim como o Senhor teve o seu calvário, assim cada crente tem o seu calvário, o seu lugar de crucificação. O seu lugar de crucificação do eu e de viver para Ti. O lugar de morrer para si próprio e viver para o Criador. Dá-nos graça, Pai, para não desanimarmos quando encararmos o nosso Calvário. Não sabemos como ele é. Podemos já estar passando por ele agora, mas um Calvário é algo que leva-nos a pensar profundamente, porque é como estar entre vida e morte, esperando o único socorro, o único conforto que vem do céu. Ajuda este moço, esta moça que enfrenta o Calvário do dia. Estes homens e mulheres que estão pedindo força ao Senhor para combater o bom combate, para sofrer o que tem que sofrer nesta terra, para glorificar o Seu nome com tudo que temos na vida, e depois de tudo isto, estarmos firmes com a fé ligada no Senhor. Faça cada crente ver isto, Pai, que o mundo não é somente momentos belos, e a vida cristã não é somente flores, mas tem muitos espinhos. Há muitas voltas neste caminho, há muitas pedras,
há muitas subidas, há muitas descidas. É o caminho da vida cristã. Mas subindo, quero subir com o Senhor, porque quando estiver descendo, quero descer com o Senhor. Aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Toma em nossas mãos, guia os nossos passos, ainda que o caminho não parece tão agradável, mas é o seu caminho. O seu caminho foi o caminho do monte da tentação, foi o caminho do Calvário, mas também depois que vencestes, tiveste o caminho da glória eterna. Subiu e está sentado à destra de Deus nas alturas, intercedendo por nós. E como nós podemos ver isto tão claro por luz, por revelação? Quando o Senhor está sentado à destra, é o poderio do Eterno olhando para nós, cultivando esta plantação, esta lavoura sua nesta terra. Ajuda-nos, Pai, a semear só o correto. Paulo diz: eu semeei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Quem semeia o que rega não é nada, mas o que dá o crescimento, que é o Senhor. Toda a glória, toda a honra a Ti pertence, porque enquanto semeamos e regamos, o Senhor é glorificado por dar o crescimento espiritual e o amadurecimento na vida de cada cristão. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos a mais uma meditação. Quero tomar aqui um versículo conhecido, Efésios 5, verso 18, para meditarmos sobre estar cheio de algo. Cada um está cheio de alguma coisa. E só existe duas marcas aqui no mundo, diz o profeta. Aquele que está marcado com o Espírito Santo e aquele que está marcado com a marca da besta. Ele diz: se você não tem o Espírito Santo, já está marcado com a marca da besta. Muitas vezes as pessoas estão pensando que ter o Espírito Santo é pular, gritar, é cantar bonito ou cantar feio, ou é pregar bonito ou não pregar nada, e achar: não, eu tenho o Espírito Santo porque eu faço isso, faço aquilo, eu tenho facilidade. Não, isso tudo são dons. Isso não é o Espírito Santo, são dons. Agora, você precisa do Espírito Santo para fazer esses dons funcionar legitimamente. Carecemos do Espírito Santo. Então, alegrar é bom, pular é bom, isso tudo faz parte do cristianismo, faz parte de você mostrar que tem uma vida dentro de você. A mãe que tem uma criança, a mãe gestante, né, ela sabe a criança, os músculos movendo dentro dela, ela já sabe, a criança está viva. E enquanto você se move, sente, você está mostrando que você tem vida aí dentro, mas ainda está precisando do batismo total do Espírito Santo. Este batismo é que nos levará, diz o profeta, que é o grande estrondo que nos levará para a glória. Agora, eu estou aguardando isto, mas você não pode aguardar a plenitude sem que tenha o penhor. Primeiro tenha o penhor, depois aguarda a plenitude, o grande poder. Você fica aguardando, porque já tem o penhor, já tem uma segurança que algo vai suceder. Efésios 5, verso 18. Vamos ler juntos. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda,
mas enchei-vos do Espírito. Mais uma vez, Pai, pedimos ao Senhor usar de misericórdia para conosco, para com a sua igreja, quando todos nós nos inclinamos diante do Senhor, reconhecendo nossa posição, que não somos nada e que nós precisamos daquele que é o tudo em todos. Fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Muito bem. Vamos começar aqui pela mensagem A Unidade de Deus. A Unidade de Deus. Tem um título completo dessa mensagem: A Unidade de um Deus numa única igreja. Pregada em 21 de dezembro de 1958. Falando sobre a alma, vamos começar por aqui. Parágrafo 64. Como o homem pensa em seu coração, assim ele o é. O homem pensa em seu coração. Você tem que ver uma faculdade além da mente. Você diz, eu penso com a mente, mas tem aquele que pensa com o coração. Isto é pensar com a alma. É a faculdade maior que tem na vida de cada crente. É o parágrafo 62 que o profeta fala sobre isto. E no 64, vamos ler o 63 em diante. Os velhos infiéis e críticos costumavam dizer: quão tolo foi Deus em dizer que havia faculdades mentais no coração do homem, pois não há nada ali para pensar. Mas cerca de 4 anos atrás, isto foi em 58, então seria em 54, a ciência descobriu que no coração humano há uma faculdade de pensamento. Antes eles criticavam, porque a Bíblia diz daquele que pensou com o coração. Então eles criticavam até Deus, criticavam a Bíblia, porque eles viam que não havia faculdade no coração de pensamento. E depois eles descobriram, quer dizer, aquilo que o homem critica, um dia ele vai descobrir que ele criticou em vão. Se está escrito na Bíblia, você pode descansar que aquilo vai cumprir mais cedo ou mais tarde. O homem não entende, mas vai cumprir mais cedo ou mais tarde, aquilo cumpre. Há um pequeno espaço, um pequeno lugar, onde não há nem mesmo uma célula. Um pequeno compartimento no coração humano. Isto não existe no animal ou em nenhuma outra vida. Mas no coração humano há um pequeno lugar. E eles nunca puderam chegar à conclusão do que era aquilo. Mas finalmente eles disseram isto: é o lugar onde a alma habita. Bom, quando Deus fez o homem uma alma vivente, aí tem aqueles que diz que não existe alma, porque o homem já é uma alma. Testemunhas de Jeová ensinam sobre isto. O homem já é uma alma, e que não existe alma, e que a pessoa, quando morre, dorme, apenas seu espírito está dormindo. E a Bíblia diz que eles estão movendo, falando, acordados. Quinto selo revela isso. As almas sob o altar clamavam, dizendo: até quando, Senhor? Quer dizer, faz até oração. E eram exatamente pessoas que já haviam partido. No quinto selo prova isto.
E outra coisa que eles esquecem de olhar, porque eles creem que o homem é que nem o animal mesmo, morreu nesse ponto aqui da vida, acabou, porque tudo volta ao pó. Mas eles esquecem de ver que Deus fez o homem diferente do animal. Deus nunca disse para o animal: nunca coma deste fruto, porque no dia que comer dele morrerás. Que Deus não precisava falar para o animal, porque o animal não tem esta faculdade que nós temos. O homem foi feito com uma faculdade superior aos animais. A única coisa que o diferencia da raça animal é apenas a alma. Uma vaca não tem alma, uma cachorra não tem alma, é por isso que ela anda um monte de cachorrinho atrás dela, porque ela não tem alma. Se ela tivesse uma alma, então ela pensaria com aquela alma. Como ela não tem alma, ela não pode pensar. Então aquilo que você acha feio, esquisito, mas é para quem não tem alma. Mais feio é uma mulher com vários homens atrás dela. Isto é o pior, porque a mulher tem faculdade. Além da mental, ela tem uma no coração, chamado alma. E que você não precisa pensar com a sua mente, mas pensar com o seu coração. Deus trata com o homem interior, com esse terceiro homem, não o físico, não o espírito, mas a alma, porque ele trabalha com este interior. Então seria bom as pessoas serem despertadas, contudo elas já sabem disso. Elas sabem que o homem tem uma faculdade superior, porque o homem pode escolher, o animal não pode. Se o animal pudesse escolher, ele não puxaria carpideira, ele não puxaria uma carroça. Se ele fosse escolher, ele escolheria ficar só no pasto comendo e mais nada. Mas ele não tem faculdade de escolha, porque ele é simplesmente um ser animal, irracional. Enquanto que o homem difere dos animais porque ele raciocina. E esta faculdade foi dada ao homem, à mulher, para raciocinar, para escolher o bem ou o mal, mesmo que é colocado diante dos homens, bem e mal. Mas Deus diz: escolha a vida para que vivas tu e a tua descendência. O homem foi e escolheu a morte. Mesmo Deus dizendo: escolha a vida, ele foi e escolheu a morte. Então, se eles pudessem perceber, o homem tem uma alma, a qual tem que prestar conta a Deus. São Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, verso 20 ao 23, já no finalzinho, ele diz que é para nós consagrarmos nosso corpo, espírito e alma integralmente ao Senhor. Corpo, espírito e alma. O animal não pode ser desse jeito, porque o animal não tem esta alma, esta faculdade, a qual eu tenho e que você tem, que pode pensar com o coração. Tudo que você pensa com a mente, você é igual a qualquer pessoa. Mas tem um que pensa com o coração, ele pensa com a alma, ele pensa com a natureza do seu espírito. E não apenas com o seu espírito, mas com a natureza do seu espírito. E hoje, a natureza do meu espírito é Deus. A natureza do seu espírito é Deus. Depois que você foi batizado com o Espírito Santo, a natureza do seu espírito é Deus. Já não é mais aquela natureza que diz em Ezequiel: a alma que pecar, essa morrerá. A alma é a natureza do espírito. Esta alma peca, ela morre. A alma peca, ela morre. Então tem que vir o novo nascimento, que é a alma de Deus, a natureza de Deus no ser humano, para que ele possa ter vida. Amém? Eu creio que está bem explicado, porque é simples. Então o profeta diz: isto não existe no animal, a alma, esse lugarzinho que a ciência encontrou no ser humano. Ele não encontrou no macaco, que
que diz que o homem veio do macaco, eles não encontraram no macaco. Diz a ciência dizendo que não encontrou no animal. Por aí a própria ciência deveria cair em si e não ficar apregoando que o homem veio do macaco. Ele deveria apregoar a maneira correta, porque eles mesmos descobriram que no animal não tem esse lugarejo que existe no coração do ser humano. Um pequeno lugar. Eles nunca puderam chegar à conclusão do que era aquilo. Aí diz o profeta que finalmente eles disseram: é o lugar onde habita a alma. Eles não tem nem mesmo uma célula naquele lugarzinho. Não tem nem uma célula. Diz, o que é que tem ali então? Para que esse lugarejo no coração do homem? Então é um lugar da alma. Deus não habita na mente, Deus habita na alma. Já pregamos sobre isso. Mas vamos em alguma coisa mais profunda aqui, que eu desejo falar com vocês. Parágrafo 71. Sala de controle. Temos que quer deixar a mente como sala de controle. Quer dizer, Deus chega ali e controla. Não, Deus não controla através da mente. Deus só controla quando você deixa ele descer ao coração. Parágrafo 71, a unidade de um Deus. Vê você, aquela pequena parte, compartimento no coração do homem, Deus fez aquilo ali para si próprio. Aleluia. Olha, você pode não dar lugar para ele, mas Deus já te criou com um lugarzinho para ele. Deus não fez o cavalo, o cachorro, a cachorra, qualquer outro animal, com um lugarzinho para ele. Mas Deus fez o homem com um lugarzinho para ele. Você pode não dar esse lugar para ele, mas ele fez para ele esse lugar. Ele fez você com esse lugarzinho para ele. Ele chegar, ele tem um lugar. O habitat de Deus, a alma. Tem um lugar para chegar e habitar. Deus fez aquilo ali para si próprio. Aquilo é sua sala de controle, que é a sala de Deus para controlar você. Ele assenta ali para te controlar. Já pensou bem Deus assentado aí? Nesse lugarzinho que não tem uma célula, e que é o lugar da alma. E a alma é o lugar onde Deus quer habitar. Ele fez para ele. E se você coloca uma outra natureza aí, é aquela natureza que vai te governar. Nesta alma. Qualquer natureza que estiver nesta alma é que te governa. Por isso, mais do que nunca, nós devemos buscar a Deus para Ele ficar no lugar que Ele fez para Ele morar. Na alma. Porque se outro espírito mora na nossa alma, aquele espírito que está ali causa influência no nosso corpo. Aí você não sabe por que mente. Mente não sabe por quê. É porque tem alguém na sala de controle, que não é Deus. Você fuma, você bebe, e não sabe por quê. É alguém que está na sala de controle, que não é Deus. Você adultera, diz, eu não quero fazer isso, e está fazendo. Por quê? Tem alguém que não é Deus, que está naquela sala de controle, naquela alma, levando a pessoa a ter inspirações que não são as inspirações divinas. E aquilo que está na alma é o que você fala, diz o Senhor. Jesus diz, a boca fala do que está cheio o coração. E é no coração que está a alma. É exatamente ali que saem bons e maus pensamentos. É dali que você sustenta seu espírito e seu corpo. É dali que sai domínio sobre sua natureza. E é dali que sai uma escravatura para a sua natureza, para o seu corpo. Você é escravo do pecado
escravo da mentira, escravo do erro, porque é dali, tem alguém na sala de controle te controlando. Pensamos, Senhor, entra nessa sala. O Senhor já fez esse lugarzinho para o Senhor viver. Eu não aceito nenhum inquilino aqui. Quem pode morar é o dono, é o proprietário, é aquele que criou esse lugarejo para ele só habitar. Não deixa outra coisa habitar ali, que qualquer outro espírito que entrar naquele lugar é que vai te controlar. Não são espíritos que entrou na sua mente que está te controlando, não. Guarde bem. São espíritos que entraram no seu coração, na sua alma. Porque é na alma que é a sala de controle. É ali que Deus te controla ou é ali que Satanás te controla. É o que estiver naquela sala é que te controla. É o homem que está na direção é que controla o carro. Não é o ajudante à sua direita, mas é aquele que está na direção. Ele controla o carro, porque ele é o motorista. E se Satanás está nessa alma, ele é o motorista desta alma, deste corpo, deste vagão, levando só para o erro, levando para o mal, porque ele está controlando, ele está na sala de controle. Mas se Deus está nesta sala de controle, então todo o seu corpo estará sujeito, submetido a uma ordenança de Deus, a natureza divina. Aí o corpo quer fazer uma coisa, não tem jeito dele fazer, porque tem alguém na sala de controle. Amém, irmãos? Amém? Lembra do profeta? O que acontecia com o profeta? A voz disse para o profeta: nunca fumes, nem bebas, nem desonre o teu corpo com coisa alguma, porque futuramente eu tenho um trabalho para você. Irmão Branham tentou fumar, mas tinha alguém na sala de controle. Que coisa tremenda. Ele tentou fumar, ele pegou o cigarro. A moça chamou ele de marica, que o homem tem que fumar. Para ela, homem tinha que fumar. E ele, para poder sair de perto dela e dizer: sou homem, ele disse: então me dê um cigarro aí. Quando ele foi pôr o cigarro na boca, ele não conseguiu. Tinha outro mais forte do que o cigarro na sala de controle. Ele jogou aquele cigarro fora, saiu chorando de perto daquela primeira namorada. Saiu chorando, porque ele não conseguiu. O tio dele queria que ele bebesse, porque não existe Bran ou Brana que não beba. O tio dele fala: não existe um Brana que não beba, tem que beber. E o pai dele mesmo chamou de marica, e aquilo doía nele, por ele não beber, porque Brana, todo mundo conhecia, a família Brana bebe. Mas nasceu um Brana, com um H a mais na família, que não tinha jeito nem de beber, porque Deus falou: não faça, e aquilo entrou direto na sala de controle. Deus foi lá e controlou. E ele então tentou beber, e quando ele foi virar o garrafão na boca, aquela força, aquele poder que sempre o seguia, apareceu exatamente naquele instante, e ele não conseguiu, e foi chorar, porque ele não conseguia ser igual aos outros, ele não conseguia ser igual à família dele, ele não conseguia ser igual aos irmãos Brana, que bebiam. Ele não conseguia, porque havia alguém na sala de controle que era diferente dos outros. O que faz eu fazer coisa errada
É alguém na sala de controle, naquela hora, me controlando para o erro. Que faz eu fazer o que é correto, justo, bom, perfeito. É Deus na sala de controle, controlando. Tem hora que desce unção, irmãos, unção diabólica, carnal, na vida, que se possível você ia fumar, ia beber, ia mentir, ia adulterar. Por que você não faz aquilo? Não é porque você é melhor que os outros, não. É que alguém entrou na sala de controle, lá na sua alma, e controla seus desejos. E não tem jeito, ainda que você queira ser igual aos outros, você não tem jeito de ser, porque Deus controla a sua alma. E da alma Ele controla o seu corpo e o seu espírito. Agora, se não tiver Deus lá dentro, minha irmã, meu irmão, quantos enganos, meu Deus do céu, quantas pessoas enganadas, pensando que elas estão cheias de Deus. Daqui a pouco vou mostrar para vocês, você está cheio de muita coisa, pensando que é cheio de Deus. Que lugarzinho, parágrafo 75, a unidade de um Deus. Então, por que Deus fez aquele lugarzinho? Ele o fez para que você pudesse ser preenchido ali. Porque sem preencher aquele lugarzinho, você não está perfeito. O homem é perfeito quando ele preenche esta alma. Você tem que estar cheio de algo. Guarde bem, você não pode ficar vazio. Lembra da pregação que fizemos aí? Você não pode ficar vazio, diz o Senhor. Se um espírito imundo sai de um homem, ele fica por lugares áridos, procurando onde entrar, não acha, ele volta, e ele encontra a casa varrida, limpa e ornamentada. Ele diz: voltarei para a minha casa, porque é casa dele. Ele saiu e retorna. O vício de cigarro saiu e retorna. O vício de cachaça saiu e retorna. O vício de adultério saiu e retorna. Todos os demais vícios saiu e retorna. E o estado da pessoa se torna 7 vezes pior, diz o Senhor Jesus. 7 vezes pior, quando aquilo retorna. Por quê? Porque não pode ficar vazio. Quando Deus te limpa, através da justificação e da santificação, você tem que deixá-lo te encher com o Espírito Santo. Não vos embriagueis com o vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se não enche do Espírito, então logo em seguida tudo aquilo que saiu vai voltar em uma forma cétupla. Isto é assim, diz a Bíblia. Todo demônio que sai de mim ou de você, e você não enche aquele lugar onde o diabo saiu, não preenche com a palavra, não preenche com a oração, não preenche com a fé, não preenche com o amor, Satanás vai voltar e trazer mais 7 amigos, 7 colegas, 7 capeta. A Bíblia diz que ele volta e traz consigo mais 7, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro, diz o Senhor Jesus. Por quê? Porque não estava cheio. Olha esse copo aqui, ó, ele não está cheio. Então o que é que acontece? Ele não estando cheio, você quer acabar de enchê-lo? Você acaba de enchê-lo. E ele cheio, ele tem que estar transbordando, para que nada mais entre lá dentro. Nada mais. Deixa ele cheio. Deixa um crente cheio. Cheio da palavra, cheio do Espírito, cheio de Deus, cheio de fé, cheio de amor, cheio de compreensão. Deixa ele cheio e deixa o diabo querer colocar mais alguma coisa. O diabo chega e diz: está cheia a casa, não tem jeito de entrar, porque está cheia a casa. A casa está cheia, o coração está cheio. Mas se esse coração não está cheio de Deus, vai ficar cheio do diabo. Só tem 2 que pode te governar: é Deus ou Satanás. Qual que você quer
que te governe? Aquele que te criou ou aquele que quer destruir a criação de Deus? Aquele que você der lugar. Então chame Deus em cena. Você não pode ser um ser humano sem estar preenchido. O tempo está chegando onde você é forçado a fazer uma decisão, e é agora, porque é forçado sobre toda a terra. Precisa fazer sua decisão. Aí sobre a marca da besta e a marca de Deus, você vai encontrar no parágrafo 76 a 78. Irmão Brando diz assim: o Espírito Santo é o selo de Deus. Então, sem o Espírito Santo, você está marcado do outro lado. Não importa quão intelectual, a quantas grandes denominações você pertença, quão pio e religioso seja você, sem o Espírito Santo, está com o espírito da besta. Não tem outro espírito que possa encher. Parágrafo 82, final do 82, Jesus disse: sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A revelação espiritual, a concepção intelectual, o homem olha para o lado de fora, diz a Escritura, Deus olha no coração. Amém? Deus olha no coração. No meu coração, no meu coração, vem hoje habitar, ó Cristo, vem para morar, vem para ficar no meu coração, ó Cristo. Amém. Deus olha no coração. Você está cheio de algo. Você pode estar cheio de dúvida. Eu não vou nem perguntar aqui quantos têm dúvida. Você pode estar cheio de dúvida. Mas eu estou na igreja, mas eu sou batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, mas eu creio num profeta. Você pode estar cheio de algo, cheio de dúvida. Seus pobres corações podem estar transbordando de dúvidas, e eu espero que não. Seus corações podem estar cheios de lamúria, reclamações e preocupação. Hoje, quantos corações está aí? Cheio de lamúria, preocupação, reclamações. Quantos? Quem tem muito e quem tem pouco. E pode ser que seu coração esteja cheio de problemas. E pode ser que você esteja cheio de religião intelectual, uma boa teologia perfumada, pertencendo às grandes igrejas que existem há anos, assentado aí atrás, tão confiante o quanto você pode estar. Irmão, deixe-me lhe dizer, você pode trazer membros àquela igreja até você ficar velho e morrer. Você pode trazer membros à igreja até ficar velho e morrer, e você nunca fará nada a não ser outra Torre de Babel. Com certeza. Você pode estar cheio de tolice, você pode estar cheio de contrassenso, é o que mais existe. O senso comum é difícil, o comum ainda. Mas o contrassenso, você pode estar cheio de contrassenso. Você pode estar cheio de qualquer coisa, mas você não pode ficar vazio. A Bíblia diz que você não pode ficar vazio. Ou está cheio de Deus, ou cheio de Satanás. Meu Deus do céu. E tem coisas que você pensa que está cheio de Deus. E quando você vê aquelas coisas dando tudo errado, seu testemunho, sua vida, sua fé, você diz, mas eu pensei que eu estava cheio de Deus.
Você tem que estar certo. É como uma mulher, quando ela sabe que ela é uma mulher fiel, ela engravidou do marido. Assim é um crente quando ele sabe que recebeu o verdadeiro Espírito Santo. Porque tem outros espíritos, taxados como santos, formalistas, farisaicos. São espíritos que também põem roupa na mulher, que a mulher não corta o cabelo. São espíritos, já falei isso para vocês. Mas não é esses espíritos que nós queremos o verdadeiro Espírito Santo, ou eu não tenho nada até que chegue ele. Eu lutarei até que eu tenha só o verdadeiro Espírito Santo. Um falso eu não quero. Irmão Brando diz, por que ter um falso quando o céu está cheio do que é verdadeiro? Por que admitir um falso na vida? Um falso amor, uma falsa fé. Para que foi dado o Espírito Santo, parágrafo 137. Cada pessoa sentada aqui está cheia de algo. Você crê que você está cheio de algo? Levanta a mão. Quem crê que está cheio de algo, do que você acha que você está cheio? Olha para você ver, é o Espírito, né? O Espírito Santo. Agora, olhe-se as obras, as ações, a vida que vive, são ações do Espírito Santo. Cada um de nós temos que examinar isto. Agora temos nossos fracassos, nós muitas vezes caímos, levantamos. O justo cai, diz a Bíblia, o Senhor o levantará 7 vezes. Sabe, ele caiu, Deus pega e levanta ele outra vez. Ele caiu, Deus pega e levanta ele outra vez. Agora tem um que cai e nunca mais levanta. Você pensava que ele era justo, ele fica a vida inteira na igreja parecendo justo, aparentando justo, quando chega no final ele cai e nunca mais se levanta. Nunca mais se levanta. Mas um justo ele cai e levanta 7 vezes. Ah, mas caiu, levantou, fez isso errado, voltou a fazer, e Deus está tendo misericórdia. Não julgue. Deus falou que ele levanta o quanto ele quiser. Ele levanta 7 vezes e logo ele diz assim, você tem que perdoar seu irmão 70 vezes 7. Quanto que eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes, Senhor? De 7 vezes? 7 só? Você está muito preguiçoso para perdoar. Mas você deve perdoar 70 vezes 7. Seu irmão, perdoar, porque ele é um que te perdoa. Agora ele quer que você saiba que tipo de espírito te governa. Quem é que está na sala de controle nesta alma? Quem é que está? Porque você precisa sempre estar cheio de algo. Se não está cheio de Deus, vai ficar cheio do mal. Escute aqui. Agora, se você já começou a colocar Deus naquele lugar, então você vai lutando, porque você vai completar aquela alma com Deus. É Deus, é a palavra, é a honestidade, é a sinceridade, é a vida vivida, é o temor a Deus. É o que eu vou colocar neste lugarzinho aqui. Aleluia. Vou concluir depois que termine com isto. Você está cheio de algo. Você não pode estar assentado aqui sem que esteja cheio de algo. Você tem vida dentro de si. Essa vida o governa e ela é governada por um espírito. Você pode estar cheio do mundo, pode estar amando o mundo e as coisas do mundo. Aí você vai para 1 João 2,15, não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso não procede do Pai, e sim do mundo. E o mundo passa com suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Aleluia! Então você pode estar cheio do mundo, estar amando o mundo e as coisas do mundo. Deus tenha misericórdia de você. Você pode estar cheio de credos de alguma igreja ou de algumas oraçõezinhas que você faz. Porque tem gente que só de fazer uma oração já sai falando para todo mundo. Está cheio de oraçãozinha. Cheio de oraçãozinha. Tem gente cheia de oraçãozinha. E se orar para alguém, a dor de barriga sarou, quer que fala pela rádio e conta na televisão. Que a oração dele e dela tem poder. Cheio de oraçãozinha. Você crê que isso vai... E ora... A orar a alguma pessoa morta. Tem alguém também que está orando a alguma pessoa morta.
ou ao fazer o sinal da cruz, já pensa que é uma grande coisa. Deus tenha misericórdia de você. Parágrafo 138, para que foi dado o Espírito Santo. Você pode estar cheio de religião. E isso é pior ainda. Estar cheio de religião é pior ainda. A pessoa não percebe, porque é o espírito sedutor. O que pode seduzir é o espírito religioso, porque é um espírito enganoso. Você não tem que estar cheio de religião, você precisa estar cheio do Espírito. Esse negócio de cheio de religião, a Bíblia diz que nos últimos dias seriam muito religiosos, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Tendo forma, aparência de piedade, aparência de cristianismo. Tem aparência, porque é uma coisa visual apenas, ótica apenas. Isso não funciona, não funciona, meu irmão, minha irmã. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Apartai-vos dos tais, diz a Bíblia. Se está cheio de religião, você é um miserável. Ou não acha ruim, não. Isso deve ser uma verdade. Cheio apenas de religião, foram os religiosos que mataram Cristo. Foram eles, com sua religiosidade até hebraica. Eles crucificaram o Messias no dia. Hebreus e romanos crucificaram o Messias do dia. Hoje não é diferente. Hebreus e romanos crucificando o mesmo Messias do dia. Por isso, vocês que quiserem podem levar essa mensagem. O que farei com este Jesus chamado Cristo? O que farei com este Jesus chamado Cristo? Ele chegou ao ponto de dizer: eu condeno esta geração por crucificar a Cristo pela segunda vez. Cristo crucificado pela segunda vez. Quando é que vocês estão esperando que isso vai cumprir? Isso cumpriu quando os selos foram abertos, quando foi revelada a palavra. Ali eles rejeitaram a revelação dos 7 selos, eles crucificaram a Cristo novamente, rejeitando a revelação que veio num homem. Deus sempre manifesta num homem. É por isso que é difícil para as pessoas verem, porque Deus não vem anjo do céu e cai aqui na terra e diz: eu sou o grande Elohim, o grande Jeová. Não, ele vem numa carne humana, ele vem num homem, para poder mostrar para mim e para você o que ele é. O Messias do dia, Deus se fazendo carne e sendo crucificado na revelação dos 7 selos. Eles ignoraram e ignoram até hoje a revelação dos 7 selos. Então eles crucificam a Cristo pela segunda vez. Eles estão crucificando Cristo pela segunda vez. Cristo é a palavra ungida do dia. E eles rejeitam a palavra ungida do dia, como rejeitaram Cristo naquele dia e o crucificaram. Hoje eles rejeitam e crucificam a palavra, porque eles não podem crucificar a carne mais, porque uma vez eles crucificaram a carne, hoje eles querem crucificar o Espírito, a palavra. E é isso que eles fazem. Mas o verdadeiro Filho de Deus não crucifica a palavra do dia. Diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso é um filho. Isso é aquele que não estava cheio de religião, estava até cheio de latrocínio, cheio de defeitos, mas pôde ver em Cristo. Cristo estava cheio de um reino. Diz: quando o Senhor for para o seu reino, lembra de mim. É isso que você tem que ver na mensagem do dia. Por isso, quem não enxerga a mensagem do dia na base da revelação, é difícil, meu irmão, minha irmã. É difícil, você precisa ser revelado, revelada pelo Espírito. Se está cheio de religião, é um miserável, pobre, cego e nu. É laodiceano. Só tem religião, isso é tudo. Se está cheio de credos, você não sabe nem do que está falando. E se está cheio do mundo, você está cego. Mas por outra parte, isso é o que me satisfaz. Isso é o que deve te satisfazer. Por outra parte, você pode estar cheio do Espírito Santo.
Amém? Espero que assim seja, e se não é assim, espero que você seja cheio dele, cheio do Espírito Santo. E se você está cheio do Espírito Santo, que tem você? Você tem poder. Amém? Se você está cheio do mundo, você tem poder também do mundo. Mas se você está cheio do Espírito Santo, você tem poder de Deus. Mas o que? Você tem amor. Se você está cheio do Espírito Santo, você tem amor, você tem paz. Você não tem paz? Ele diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, porque o mundo também dá uma paz. Mas ele diz: a minha não é igual a do mundo. Eu te dou uma paz, não como o mundo dá. A minha paz vos dou, não como dá o mundo. Você tem paz, você está selado, você tem um sinal, amém? Você tem descanso, você tem gozo inefável e cheio de glória. Você não sabe como você consegue viver e está vivendo, como você consegue vestir e está vestindo, como consegue andar e está andando, como consegue vir na igreja e ainda está vindo, como consegue ouvir a palavra. Eu não sei como, e estou ouvindo. Se eu querer parar de ouvir, eu não dou conta, porque tem alguém na sala de controle dizendo: me escute, me escute. Mas se ele não está na sala de controle, eu sou um crente caseiro, eu não vou para a casa de Deus, eu não tenho fome e sede da verdade, a menos que não tenha condição financeira também, e nem de saúde. Você tem que notar isto, porque se ele está ali na sala de controle, que vontade, meu Deus do céu, de reunir. William Brandt diz assim: se Deus está de fato no seu coração, você não suportará ver estas portas abrirem para vocês entrarem em companheirismo com seus irmãos no Senhor. Ele diz: se Deus está no coração, porque é onde Deus vive. Talvez você tenha um Deus na cabeça, tira ele da cabeça hoje. Diga: Senhor, desça, cara, desça mais um pouquinho. Eu quero que o Senhor desce no meu coração. Desce aqui agora, Senhor. Aleluia. Você pode pedir a Ele agora? Fique de pé. Se você é cheio do Espírito Santo, você passa da morte à vida, esperando a grande ressurreição do último dia. Você estará no mundo vindouro pelo Senhor Jesus Cristo, aquele que disse que viria em glória e majestade. O mar vai entregar os seus mortos, os mortos corruptíveis, daqueles que morreram nele. Como pertencemos a Ele, como pertencemos a Cristo, por um Espírito, somos todos batizados num corpo. Os corpos corruptíveis daqueles que dormiram nele serão transformados e feitos à imagem de seu próprio corpo glorioso, pelo qual Ele é poderoso para fazer para si mesmo todas as coisas. E ouvi uma voz do céu, disse João, que me disse: escreve, bem-aventurados os que daqui em diante morrem no Senhor, porque descansarão de suas obras, e as suas obras lhes seguirão. Para isso foi que Ele enviou o Espírito Santo. Bendita certeza, Jesus é meu. Diga comigo: bendita certeza, Jesus é meu. Eu estou nele, e Ele está em mim. O Pai está nele, e Ele está no Pai. O Pai está em mim, e eu estou nele. Aleluia, Senhor. Pai eterno, encha-nos mais. Talvez, Senhor, falta um lugar
para o Senhor completar no meu coração. Eu tenho minhas falhas, e isto angustia minha alma. Meu irmão, minha irmã tem falhas, e isto dói por dentro, Senhor. A gente não sabe o que fazer, mas uma coisa eu quero, Pai: fique na sala de controle. Fica na sala de controle, na minha alma, governa minha mente, meu espírito, governa meu corpo, domina minhas emoções. Desça na alma do meu irmão, da minha irmã agora, Pai. Mostre para eles que o Senhor quer ficar na alma, que o Senhor não quer ficar na cabeça do crente, não. O Senhor quer ficar na alma, porque na cabeça o Senhor não pode controlar, porque o Senhor sabe que quem controla é aquele que está na alma. E eu quero o Senhor na minha alma, para controlar meus desejos, tirar de mim toda coisa excedente. Satanás, espírito das trevas, que excede com suas coisas, com suas ilusões, com seus prazeres, saia, saia agora, saia pelo poder do nome do Senhor Jesus. Espíritos de enfermidade, espírito de angústia, de lamúria, de reclamações, saia de nós, saia em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo controle agora esta alma, esta vida preciosa, que diz: mora em mim, Senhor, mora em mim. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor. Oh Pai, tu tens chamado-nos, tu tens dado uma palavra de ajuda, tu tens entrado em nosso coração. Tudo entregarei. Como nós precisamos, Pai, entregar tudo mesmo a Ti, todo o nosso ser, toda a nossa vida, todo o nosso pensamento. Mas aqui está o Senhor, nesse coração, assentado, governando. E eu quero beber. Aí o Senhor diz: não. Eu quero fumar. O Senhor diz: não, você não vai fumar, não. Eu quero adulterar. O Senhor diz: não, você não vai adulterar, você é meu. Estou na sala de controle, eu estou te dominando, eu estou te governando. Aleluia, aleluia. Chame-o agora nesta sala de controle, deixe operar em seu viver, em nome de Jesus Cristo. Vamos cantar o número 323, tudo entregarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Microfone aqui, meu irmão. Devia estar aqui há tempo, né, rapaz? Tudo entregarei, tudo a Cristo a te entrego. Aleluia.
Senhor, nós queremos entregar tudo, corpo, espírito, alma, tudo na sua mão. Domina-nos, não importa o que os outros dizem de nós, não importa como nos chamam, como nos tratam, nós queremos entregar tudo a Ti, Senhor. Domina a nossa vida, não apenas para sermos moralistas, mas para sermos gente cheia do Espírito Santo, que não tem um lugar para o diabo, Senhor, não tem um lugar para o diabo. O diabo luta, diz o seu profeta, que o diabo luta, e depois sai e diz: não tive jeito, não pude entrar, porque já está cheio esse lugar. Aleluia, aleluia, meu irmão, deixa Deus encher aí, deixa Deus encher seu coração, sua alma, deixa Ele encher sua vida. Aleluia, Senhor, nós queremos entregar tudo a Ti, sermos uma verdadeira bênção nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, santo é o Senhor, graças a Deus. Vamos cantar mais um hino. Sou de Deus, é muito gostoso isso também, não é? Aqui você vai chorar, mas depois nós vamos viver para sempre a sorrir. Aqui tem luta, aqui nesse caminho tem luta. Quem serve a Deus aqui, não serve a Deus sem luta, só com problema, só com dificuldade. Não pensa que você serve a Deus só de braço cruzado, uma vida boa, sombra, água fresca e botina frouxa, né?
Nada disso. Se serve a Deus é com aperto de vida. É aperto, é luta por todo lado. É na rua, é em casa, é no casal, é com os filhos, é no trabalho, é na igreja. Você sempre está vivendo uma vida apertada, de luta. Mas lá não vai ter nada mais disso. Por isso aqui você precisa chamá-lo para ser aquele guia da sala de controle. Guia na sala de controle. Vamos deixá-lo guiar? Vem cá, Elias, mais uma vez. Elias, guia-me na sala de controle. Chama ele, Senhor, venha cá e me guia nesta sala de controle. Domina minha vida, faça a sua obra, perdoa meus pecados, limpa meu coração, amém? Você quer ter o coração limpo? Diga para ele, Senhor, limpa meu coração. Uma coisa que eu quero, meu Deus, é não ser falso. Eu quero ser verdadeiro. Eu quero ter o coração limpo, olhos limpos, vida limpa, lábios limpos. Aleluia, guia-me, guia-me, deixa ele guiar. Parece que não está dando nada certo aí. Guia-me, aleluia. Vai meditando para você, é gostoso esse hino, olha. Guia-me, aleluia, pelas dunas do deserto. Guia-me, sinto teu amor bem perto. Se você sabe, canta com ele também. Guia-me, levanta sua mão. Guia-me pelas curvas desta vida. Guia-me até a terra prometida. Te preciso tanto assim. Usa-me como quiseres, porque sou eu parte de ti, ó Senhor. Teu cajado me consola. Ao consolo de Deus. Onde eu for, aleluia, o meu cálice transborda. Faz-me ver o manancial de calmas. Faz correr águas vivas de minha alma. Guia-me, dai-me forças, eu te preciso tanto assim. Usa-me como quiseres, porque sou eu parte de ti. Guia-me, dai-me forças, eu te preciso tanto assim. Usa-me como quiseres, porque sou eu parte de ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém. Gostoso demais, né? Gostoso. É o caso, nós ficamos assim, olha, irmãos, não estamos baseados em sensacionalismo, mas se a gente não sentir alguma coisa também, não vai bem, véio. Tem que sentir gostoso, assim, sentir alegre, sentir bem, né? Amém. Aí o Pimenta fica ali sentado, do jeito que ele está, rapaz, sentindo bem. A gente sente bem
você fica aqui, ó, sentindo bem. Meu Deus, como é bom sentir Deus. Você não está sentindo outra coisa. Tem hora que você sente sexo, é um sentimento, mas agora você sente Deus. Isso muda a coisa, muda o sentimento. Tudo muda quando você sente Deus. Usa-me como quiseres. Muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem nos dado. É bom estar aqui. É bom entregar essa mensagem do 7º anjo que o Senhor tem mandado, do Elias, do Filho do Homem, manifestado nesta era final. É bom, Senhor, pregar este evangelho, ainda que o mundo não entende, mas, Senhor, nós estamos aqui em busca do eleito. Ó filho e filha de Deus, desperta-te enquanto é tempo, abra seu coração e creia na mensagem de Deus para esta hora. É a única coisa que alicerça a fé, que alegra o coração, é a mensagem de Deus. Depois que você toma desta água, meu irmão, outra água não pode mais matar sua sede. Qualquer sede que você tiver, você tem que voltar aqui para beber essa água outra vez. Essa água é a água da vida, é a palavra de Deus. Você sai, você vai passar fome, você vai passar sede. Qualquer dia você vai ter que retornar aqui, não por causa do tabernáculo, mas por causa da palavra. Não por causa deste pastor, mas por causa da palavra. Essa palavra é vida, é gozo e fé. Obrigado, Senhor. Leva cada um para o lar nesta paz gloriosa do Espírito Santo. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. E quinta-feira também